Eu vou continuar, eu vou começar aqui a falar do Dória, né? Primeiro que assim, a gente esqueceu do Ciro Gomes, né? O Ciro perdeu ela, Eu acho que se o Ciro foi foi brincar com a filha dele lá e tal, ela. Pá, e o Moro? Porque ninguém tá falando do Ciro. O Ciro sumiu. Sumiu até os ciretes que vinham aqui no nosso chat. Sumiu. Cadê os ciristas? Cadê vocês, ciristas? Eu chamei pra ir pro Congresso do MBL, ele furou, né? Então não serei eu a ser simpático com ele. Ele foi bem babaca, tá? O Ciro. Vou até ser honesto aqui. Não vou entrar em detalhe, foi bem babaca. Então também tô cagando. O Ciro, assim, o Ciro tá num confortável quarto lugar, né? Distante ainda do Dória, mas com uma tendência de queda. E o que eu acho que vai acontecer, eu já falei em vídeo, a gente já comentou aqui, aquele eleitor do Lula vai virar pro cirista e falar, meu irmão, é lógico. Você vai ficar perdendo tempo aí, tem 2 fascistas na cola aqui. Exato. Tem 2 fascistas na cola, você não vai vir ajudar? É óbvio, esse é o papo que vai vir o eleitor do Lula pro eleitor do Ciro. E assim, o eleitor do Ciro não tem o que falar, não, eu vou, agora que eu caí pra quarto, vai. E detalhe, assim, o Dória tá vindo com muita fome. Eu fui saber bastidores, né? Se você soubesse os bastidores por trás da eleição do Dória ali da eleição dele pra ser o candidato do PSDB, você ficaria enojado, tá? E me parece o seguinte, eu nunca vi um político ir para uma eleição tão estruturado como ele tá indo. Mas num nível jamais visto. Creio eu que tirando o Bolsonaro com o Centrão, só ele com o estado de São Paulo tem mais estrutura pra trabalhar, trazer aliados que todos os outros, com o PT na cola ainda. Pode botar o PT, ele ganha do PT. Então assim, eu não vejo o Dória, e esse é o ponto, eu não vejo o Dória desistindo de forma alguma. Não, ele não vai desistir. A declaração dele hoje, que saiu na imprensa, foi a declaração de um cara que tá indo pro pau com o Moro, não sei se você viu. Ele tem que ir. Né? E o inimigo dele é o Moro, então não vai dar pra ele ficar com essas elegâncias, né? É a terceira via. Tem terceira via nenhuma, o Dória tem um calendário que o tempo corre ao contrário pra ele e ele tem que ir lá e ele tem que esvaziar. Ele não precisa ultrapassar o Moro. Se ele sobe pra 7 e o Moro cai pra 11, ele ganhou. Mas eu acho essa uma tarefa realmente difícil. Eu não acho. Eu acho. Eu vou te falar por quê. Eu acho que ele vai encontrar uma dificuldade que vai surpreendê-lo. Vou te falar por que eu acho que não é tão difícil. Quer dizer, eu acho que o mais provável, por enquanto, é o Moro vencer mantendo essa onda. Mas o Dória não tem que ultrapassar o Moro. O Dória precisa fazer acontecer aquilo que você falou. O Moro não subir mais. Ele tem que criar um bloqueio ao crescimento do Moro. Ele tem que ter um poder nele próprio tal e construir uma micro-aliança aqui, evitar que pessoas caiam no Moro, de tal maneira que o Moro não consiga manter essa aceleração. Então, se ele, Dória, cresce... O quê? Pra prejudicar o Moro, eu concordo. Pra prejudicar o Moro e aí fazer com que o Moro não seja candidato. Porque o negócio não é ele passar o Moro. Se o Moro vê que ele não sobe, aí ele não é candidato. Entendeu? A meta do Dória, gente, não é ultrapassar o Moro. A meta do Dória é chegar a 6%, que ele travou o crescimento do Moro. Entendeu? Interessante você disse. Agora, ainda assim, eu entendi. Mas ainda assim é uma tarefa difícil, porque ele tem que fazer, assim, são muitos elementos. Ele tem que lidar com desafios, assim, gigantes. Cara, e assim, eu vou ser franco, se ele conseguir fazer tudo, eu voto no Dória. Porque eu também sou desse. Eu acho que se tem um negócio, assim, um destino inapelável, o cara consegue resolver todas as coisas, e ele chega... Aí eu começo a achar que tem uma coisa assim, astral, e aí o Bolsonaro foi isso. Eu votei no Bolsonaro porque eu achei, né? Eu disse, não, alguma coisa aconteceu, pô. Esse cara não tinha nada. Mas ele não tinha nada, ele enfrentou tudo e todos, contra tudo, com uma campanha ridícula, mal financiada, feita pelas pessoas. O cara leva uma facada. O cara é ruim de debate, ele leva uma facada, quase morre, vira uma espécie de mártir, não vai pro debate, sobe mais ainda na pesquisa. Eu pensei, não, esse cara vai ser presidente. E isso não é explicável. Isso é uma conjunção de fatores tão improvável que tem um elemento superior, um elemento de destino. Eu acredito realmente nessas coisas. E não digo que é um elemento bom. Talvez o destino do Bolsonaro fosse chicotear a gente do jeito que tá essa merda aí. Ou seja, brasileiros, vocês estão achando que tá ruim pra vocês? Eu vou botar aqui o Bolsonaro que vai ser pior ainda, pra vocês deixarem de ser descarados. Às vezes o destino é esse. Mas eu acredito que haja um elemento de destino da vitória do Bolsonaro. Então, se o Dória conseguir fazer tudo, talvez eu me convença que o Dória é outro caso disso. Por quê? Porque ele tem vários elementos que ele tem que ultrapassar. Ele tem que fazer isso, você falou. Ou seja, ele precisa segurar o Moro, que é uma coisa que eu não tinha visto.
ele tem que brecar o Moro. Aí... Posso só te falar, pô, ele não precisa fazer nada além de manter o Moro do tamanho que o Moro tá. Isso. Ele breca o Moro. Aí o Moro tem que desistir da candidatura. Aí o Moro desistindo da candidatura, aí vem a parte mais difícil ainda. Ele, Dória, precisa herdar muito voto do Moro, herdar voto de todo mundo, para conseguir ele se aproximar do Bolsonaro e na reta final virar o jogo contra o Bolsonaro. Isso é bem complicado. Isso é bem complicado. Por quê? Porque muita gente que tá com o Moro também detesta o Dória. Veja, há uma interseção entre moristas e odiadores do Dória. O Dória é odiado por motivos distintos por várias pessoas. Exato. Ele é muito odiado. É um mix, quando todo mundo escolhe um motivo pra odiar o Dória. Eu tenho o meu próprio, que é particular. Eu sei. Eu vou dar um exemplo. Tem um amigo meu que ele votou no Bolsonaro, tá? Um cara mais conservador. Chegou o Moro, ele disse, não, eu vou votar no Moro. Só que no Dória não vota de jeito nenhum. Pra ele, o Dória é pior que o Lula. Ele detesta o Dória. E ele não é nem de São Paulo. Ele é da Bahia, mas ele não gosta do Dória. Então tem um monte de gente assim. Tem gente que não vota no Bolsonaro e vota no Moro, mas se o Moro sai da jogada, o cara volta para votar no Bolsonaro. Ele regressa ao Bolsonaro e não vota no Dória. O Dória é uma figura que gera muita repulsa. Muita repulsa. Então ele teria que brecar o Moro, ele teria que subir, herdar esse voto, destruir a repulsa que ele já gerou, ou seja, mudar a imagem pública dele final deste ano, início do próximo, rápido, em 5 meses o cara tem que mudar toda a imagem pública dele que ele construiu. Fazer um negócio, dialogar com as outras regiões, reabilitar o PSDB, porque o PSDB é fraco. É uma tarefa hercúlea. E aí entra o problema do Dória. Você sabe onde o Dória ele se limita? Quando ele negligencia a inteligência. Você fala, como assim, né? Ele tem pessoas capazes ao redor dele. Mas para a administração pública e para a execução das táticas dele que levaram ele a chegar onde ele tá. Quando você senta com o Dória para ter uma conversa sobre Brasil, sobre as forças, para fazer o que a gente faz no MBL News, ele não entende nada. O Dória acha que com o negócio da vacina e com a gestão aqui em São Paulo, que é boa, e se a gente fosse partir daquela premissa assim, não, é economia estúpido, não, tá entregar o bom serviço, o povo vê... Ué, era pro Dória tá na boa, com 80% de aprovação em São Paulo. O governo de São Paulo não é ruim, e São Paulo tá passando pela crise melhor do que o resto do Brasil. Os números estão todos aí, não há como negar o número. Você pode falar, ele tem a calça apertada, ele tem, ele é falso, ele é ridículo, ele não é confiável, não é. Ele muda ele pode ser igual um petista amanhã se aquilo levar ele pro poder, tá? Ele é tudo isso. Só que é o seguinte, a gestão aqui em São Paulo está boa. E o que eu quero dizer? Ele não consegue olhar pra isso, e o caso da vacina, e fazer uma reflexão. Por que será que, apesar disso, eu não consigo performar eleitoralmente? Porque numa grande narrativa nacional, o Dória foi convertido num baita de um vilão. Mas num baita de um vilão. Sim. E a esquerda não foi lá redimir ele. Que ele podia chegar pra pessoa, pro petista, né? O petista, não, o Dória é bom. Não, ninguém redimiu ele. O Dória é um grande vilão numa grande narrativa, não soube se defender nacionalmente. Na verdade, ele vestiu as carapuças todas as vezes que elas foram dadas pelo bolsonarismo. E tá aí. Então, assim, eu acho que o problema do Dória, ele vai mover mundos e fundos. Mas o problema do Dória é a falta de um entendimento desse negócio maior que tem aí. E ele não sabe. E assim, no começo dele, o que mais choca é que em 2017... ele era o candidato natural à sucessão do Temer. Tá? E não foi. E aí eu vou juntar. Assim, misturando todos os pontos. E o que tirou ele do jogo pra valer, além das cagadas, a leitura burra que ele fez da história, foi o Janot, com a JBS. Foi o Janot. Porque quando veio o Janot e aquele processo de impeachment contra o Temer, acabou a ideia na cabeça das pessoas de que você podia ter uma vitória política, e aí as pessoas embarcaram num caminho quase revolucionário. Com a greve dos caminhoneiros, um ano depois disso aí, e com a eleição do Bolsonaro, que aconteceu 1 ano e pouco depois disso aí. Ali morreu qualquer alternativa, morreu o governo Temer, morreu tudo. As pessoas entraram no clima, nada presta, revolução, por quê? Tiraram o PT do poder e a gente tava num clima gostoso no Brasil. Não sei se você lembra. Mais ou menos. Não, o clima gostoso, eu vou te explicar. Vou falar o clima. Pra direita e pra ideia. A ideia foi o seguinte, tiramos o PT do poder, PEC do teto, reforma trabalhista, os números da economia melhoraram muito no final de 2016 pro começo de 2017 e entram no poder os novos prefeitos e eles começam a ter aprovações bizarras.
E aí, o caso do Dória, então o Dória privatiza isso, a iniciativa privada instala um banheiro e qualquer coisa, tava todo mundo animado. E aí, tinha um antipetismo, o problema é que o seguinte, a Lava Jato não havia parado. A Lava Jato tava caçando o Temer. E aí veio o negócio da JBS, os erros do Dória e uma percepção geral de que, puta, que isso aqui não dá. E aí você tem o caso do Aécio, o ataque bizarro que fizeram ao Reinaldo Azevedo também, na época, vazaram conversa dele. Assim, houve um cenário... Nossa, eu lembro. A conversa com a irmã do Aécio. Isso. Né? Eu lembro disso. E houve uma coisa meio cataclísmica ali naquele, entre maio e agosto de 2017, muito ruim. E dali em diante foi ladeira abaixo para 2018. Também houve a onda conservadora no segundo semestre de 2017. Sim. Mas o Dória, ele era um nome natural. Era. Agora só uma consideração. A questão do Temer também é assim, o Temer nunca obteve popularidade. Ele fez tudo isso, fez reformas e tal, mas as pessoas não estavam felizes com o Temer. E isso era uma coisa interessante para o Dória. Por quê? Porque o Dória não era o Temer. Então, assim, ele podia entregar coisas no governo. Teve um momento que ele veio com um discurso mais conservador, sim, durante um período curto, e ele entregava as coisas, ele veio com um discurso conservador e tinha uma aura, o Dória gerou, no início do mandato dele como prefeito de São Paulo, ele gerou uma aura de um gestor quase divino. Tipo, o cara que tá resolvendo problemas que estão aí há 30 anos e que ninguém nunca conseguiu resolver e que ele resolveu. Mais ou menos uma coisa que a gente gostaria que o Arthur, por exemplo, fizesse. Mas é difícil fazer isso. Mas ele criou essa aura, né? Resolveu a questão da fila dos hospitais. Né? Você dizia, a fila do hospital acabou. Era lá o Corujão, sim, né? O Corujão que ele fazia. Ele, como ele é um cara bom de conversa com os grandes empresários, tinha aquelas doações de grandes empresários. Doação em PPP tudo, o tempo todo. Então, assim, a galera dos outros estados, das outras cidades, eu lembro que eu morava na Bahia nesse período. A gente olhava o Dória como se ele fosse uma espécie de super-herói. Tipo, chegou um cara genial que tá fazendo um negócio Ricardo, incrível. E aí ele pegou o discurso conservador, ele juntou tudo e foi perfeito, mas caiu. O Dória ali é como se fosse assim, aquele conjunto de ideias que derrubaram o PT, que estavam soltas no ar, entra o Dória e ele começa a aplicar, e todo mundo estava muito ansioso para ver isso, começa a ver um gostinho disso numa prefeitura. E nossa senhora, olha só que revolução! Puta que pariu! Então assim, o cara cresceu demais, só que ele até hoje não entendeu o que aconteceu. Essa que é a verdade, ele não entendeu porque ele tava bombando. E não entendeu porque ele deixou de bombar. Porque ele deixou de bombar. Tanto que assim, em 2018 ele vira o Bolsodória, e aí fica uma coisa constrangedora. E aí a partir de 2019 ele dá umas flertadas com a esquerda, assim, é um troço muito confuso dele. E ele não sabe, e eu acho que por não entender, por não ter uma leitura macro da coisa, não adianta, ele vai botar muita grana, entendeu? Não adianta imaginar que assim, ele vai conseguir ser o cara a tirar o Bolsonaro do túnel, eu acho isso impossível. Eu acho que ele pode, esse é o ponto que tem assistindo, ele pode inviabilizar o Moro se ele for muito obstinado. E ele não é burro. Assim, tem uma coisa nesse ponto que ele não é burro, ele sabe que o inimigo dele é o Moro. E assim, quando o Dória bota alguém como adversário, ele é muito... Assim, o Dória vai acordar mais cedo e vai dormir mais tarde que todo mundo, e ele dispõe de um cofre infinito pra fazer isso. Grandes contatos e a vontade de... E nesse ponto, sabe quem vai ser auxiliado? Pelo próprio Bolsonaro e pelo Lula. Na verdade, agora, se a gente for falar aqui da dinâmica do jogo, a dinâmica que tá dada no jogo é Moro contra todos. É Moro contra Rapa. É isso aí. Sabendo jogar, o Moro, isso pode beneficiar demais ele. Demais. Não sabendo jogar, ele pode ser trucidado. Concordo 100%. É exatamente isso. Se ele conseguir... É porque isso também depende de fatores que são imponderáveis, difíceis de você ter esse fator assim na mão. Mas se o Moro conseguir levantar um clima de revolta contra o sistema e tal, ele consegue subir. E, aliás, isso é uma coisa muito delicada. Por quê? A gente viu o que esse clima de revolta contra o sistema pode fazer no governo Bolsonaro, que é um lixo, e que prometeu coisas messiânicas que ele não cumpriu. Esse tipo de clima é um clima perigoso, porque as pessoas começam a militar agressivamente, elas ficam histéricas, elas começam a pressionar todo mundo, gera aquele fenômeno, aquele movimento que a gente viu com o Bolsonaro. Os analistas tradicionais da política, do tipo Reinaldo Azevedo e companhia, não querem esse tipo de clima de jeito nenhum. Por outro lado,
não dá pra dizer que a democracia brasileira pré-2015 era uma democracia saudável, porque não era. Primeiro que teve o projeto ideológico do PT, e antes do projeto ideológico do PT, você teve um governo que esposou certas ideias quase tecnocráticas, foi o governo Fernando Henrique, e que foi aquela coisa, o governo PSDB do SEBRAP. Então a ideia de resolver conflitos muito profundos via administrativa. E fez um bom governo administrativamente. Só que, ao mesmo tempo, o governo Fernando Henrique foi o contexto no qual o PT floresceu, que a esquerda toda floresceu e que a direita foi dissolvida mesmo. Assim, as últimas restes de direita foram dissolvidas no governo Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque existe um pensamento dentro do PSDB, que é uma coisa que está muito dentro do partido já, de tentar resolver questões políticas via administrativa. Então vamos resolver aqui administrativamente e vamos tocar. Então a democracia brasileira já vinha com um déficit ideológico de uma posição mais liberal, claramente expressa, e de uma posição mais conservadora, claramente expressa. Isso volta com tudo em 2015. E aí vem esse fenômeno de revolta contra o sistema, de raiva contra o sistema corrupto, os corruptos, etc. O Moro ele tem que fazer isso acontecer. Mas, por outro lado, isso é perigoso. Porque você cria aquele clima. Sim. Mas o Moro não tem... Só que ele tá indo já pro outro caminho. Só deixa eu te interromper um segundo. Ô, Vitor Sono, porra, por que desligaram a porra do ar, velho? Não tá. Tá ligado. Tá muito calor. Mas tá quente mesmo. Mas assim, abre a porta ali, velho, serião. Ou manda o pessoal comprar um ventilador amanhã. É porque tem essa luz... Tá calor a gente sofre um pouco porque o programa tá lindo, né? Mas tem duas luzes... Dois canhões na nossa que cara. estão na nossa cara, assim, tá! Abre a porta aí, Vitor Sono. Que calorão, mano. É um saco. Tô brigando com a... Desculpa aí, galera. É que é fogo. Outra coisa, pessoal, estamos com 1.500 pessoas quase, tá baixa a audiência. Dedo no like aí. Eu queria estar com 2.000. Qual é? Dedo no like aí pra gente subir essa bagaça. Vamos lá, eu vou pedir pra mudar o título do Vitor Sono quando voltar. Vou botar Dória quer acabar com o Moro. Uau! Nossa, esse título. É que ele quer mesmo. Eu sei, ele quer, engraçado ele quer. Ele quer, e assim, ele vai pra cima até não poder mais. Agora, esse... Ó, muda o título, Vitor Sono. Dória quer acabar com o Moro. Agora tem a coisa. Esse adversário é um adversário que ele tem que ir pra cima, mas pelas beiradas, né? Eu não acho que o Dória pode, assim, explicitamente ser hostil ao Moro. Assim, desqualificar mesmo. Dizer, não, você é um juizeco corrupto que não dá pra chegar. Porque o Bolsonaro e o Lula, eles dispõem de meios retóricos de confronto muito diretos. Bolsonaro o cara é um canalha, um vendido, queria ser presidente, traidor, pau. E Lula é um juiz corrupto, agente dos americanos que queria me impedir de ir pra eleição. O Dória não tem, ele não tem discurso, ele não tem meios de criar um discurso desse tipo, até porque o eleitorado que o Dória tem ainda é um eleitorado que tem uma certa simpatia pelo Moro. Não é um eleitorado que odeia o Moro. O eleitorado do PSDB não olha pro Moro com nojo. Então ele vai ter que enfrentar o Moro, mas ele vai ter que enfrentar o Moro dos bastidores. Sabe? É o jogo nas sombras. Eu acho que... Não, fácil não vai ser. Eu nem imagino ainda qual vai ser a estratégia do Dória. Vou até ficar pensando, vou falar com algumas pessoas pra ver o que a gente tira aí. Mas o fato é, este fim de ano ele vai estar em ação já. O Dória tem muito pouco tempo pra atuar. E não imagine que ele vai ficar só se construindo. Tá tendo a construção do Dória nacional. Vai tentar, mas o lance todo ali, ele precisa dar essa brecada. E voltando a falar, se ele manteve o Moro 12, 13, 11, 10, 12, acabou. Moro é candidato a Senado. Exato. E, enfim, o Dória vai operar isso. Coisa assim, o que ele pode fazer, esse é o cálculo. O que ele pode fazer indiretamente para aumentar a rejeição do Moro, entendeu? Esses são os cálculos. Ele vai fazer, bom, preciso aumentar a rejeição do Moro, porque assim eu consigo diminuir a capacidade de crescimento dele. Qual o arsenal de coisas que podem ser feitas nisso aí? Às vezes ele não precisa dar a cara em nada. Né? Às vezes é um veículo de imprensa que atacou aqui. Isso eu acredito. Entendeu? Isso é possível. Aí eu acho que assim, a operação... Gera uns tentáculos dele pra ir. Essa mídia São Paulista, pai, tal, no Moro. Exatamente. É o que o Bolsonaro tá fazendo. O Bolsonaro, a Jovem Pan tá operando a seguinte história. O Moro, além de traidor, o Moro ele é esquerdista. O Moro é tucano. Comunista, como disse o cara lá. E eles vão construindo a ideia assim de que o Moro não é confiável, de que o que ele tá fazendo. Que ele até foi bom num determinado momento, mas.
Ai, não vou confiar não, esse cara é meio esquerdista aí. E aí eles vão jogando, até começar a botar a pulga atrás da orelha da galera, né? Não sei até que ponto isso vai funcionar, porque há um espaço pra um cara como o Moro crescer, e eu não vejo as pessoas... Puta, acho que agora o Constantino... Depois de eu tomar a vacina a contragosto, acho que agora o Constantino tá certo. Então fica meio difícil, mas... Que vai ter esse jogo, vai ter. Assim, eu acho que não é inevitável.